Fala, galera! Tudo na benção aí com vocês? Tudo ligadinho? Nós estamos hoje aqui em um novo projeto. É isso mesmo. A Igreja Nazareno Memorial, ela não para. Claro que você sabe que é o nosso culto online, nosso tempo online, mas hoje nós estamos aqui em um formato diferente. Percebeu ou não? Você vai perceber. Você nem imagina quem está aqui, né? Hoje nós estamos aqui com o pastor Gil. Ele vai estar contando a história dele. Ele esteve pregando em nossa igreja nesse domingo e foi assim tão exponencial, tão impactante, e que nós resolvemos bater esse papo para ele contar a história dele. Então, ó, já se prepara aí, bate aí nesse aviãozinho, faz ele voar, gente, faz ele subir aí, ó, compartilha com outras pessoas. Eu gostaria de introduzir com esse versículo que está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4, que diz assim: só para os vivos há esperança. Como dizem, melhor ser um cão vivo que um leão morto. Há esperança para os que estão vivos. É sobre esse assunto, sobre isso que nós vamos falar hoje. A esperança. Você não pode perder a sua esperança. Às vezes você se encontra aí até dessa maneira, como o pregador disse, né, aqui dessa maneira, talvez como se fosse um cãozinho, né? Mas olha, eu tenho uma história que eu sempre me lembro. Quando nós estávamos lá na nossa igreja, na Baiardo, apareceu na porta da igreja um poodle, pensa, cheio de carrapicho, feio, daquele jeito. O vizinho da frente pegou aquele cachorrinho, deu um trato, ele se transformou em um cachorro de madame. Fala, nem lembra. Com certeza, se você perguntar para o cachorrinho a história dele, não lembra mais. Assim é o que a palavra do Senhor diz, a esperança para os que estão vivos. Então, hoje eu quero apresentar esse camarada aqui que se encaixa perfeitamente nesse assunto. Certo, pastor Gil? E aí, mano? Tudo bem? Gente, deixa eu cumprimentar ele, ó. Presta atenção que eu vou fazer só assim, ó. Aí eu já vou contar o segredo, tá? Já dá pra saber que time que ele torce? Ele é do Rio. Que time que vocês acham que ele torce? Tudo bem, meus irmãos? Graça e paz, é uma alegria poder estar aqui nesse tempo com vocês. Espero que de alguma forma a gente consiga cooperar com aquilo que Deus já está fazendo através da Igreja do Nazareno, né? Acredito de verdade no que Deus está fazendo através da vida de vocês e espero de alguma forma poder cooperar com vocês naquilo que o Senhor tem dado por direção. Eu espero que esse momento seja edificante para você, que seja edificante para nós que estamos aqui nesse lugar. Eu acredito de verdade que Deus tem algo muito maior do que nós somos capazes de imaginar. E nós acreditamos que nós estamos entrando aí nesse tempo do cumprimento de tudo aquilo que Deus disse que faria. Então, o desejo do meu coração é não te dar uma nova semente, mas te encorajar a continuar regando aquilo que Deus já disse, continuar crendo no que Deus já liberou sobre a sua vida, porque Deus tem coisas muito maiores para nós e o desejo do meu coração é te encontrar daqui a um tempo e ouvir os seus testemunhos daquilo que Deus realizou na sua vida, na sua família e dentre muitas outras coisas que você está envolvido. Esse é o desejo do meu coração. Espero, nesse tempo aqui agora, poder cooperar com você aí para que você entre no tempo do cumprimento. Maravilha. Então, deixa primeiro, antes de começar o bate-papo com o pastor Gil, revelar o segredo. Tá? Ele é Flamengo, gente. Ele está aqui, não gosta muito. 2019 só deu nós. Ó, dupla honra, dupla Vou honra. nem falar, gente. Eu mandei uma mensagem para ele assim, ó. A gravação vai ser rapidinho, assim, tipo Davidson, ele já tremeu, ficou nervoso. Né? Os palmeirenses sabem, os flamenguistas sabem. Muito bem. Pastorzão, você acha que esse versículo que eu li, você que tem vivido esse contexto, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história, da onde você veio, como surgiu, e se esse versículo, a esperança para os que estão vivos, se encaixa um pouquinho na sua história, se sim, por quê? Né? Eu quero que você discute isso com você um pouquinho, porque a gente tem visto pessoas desistindo da vida,
né? Pessoas parando de orar. E ontem você falou um pouquinho da sua mãe, da promessa que se cumpre. Nós ficamos impactados, na verdade, ontem no tempo de mesa, com as suas histórias, com a história da Joyce. A esposa dele está aqui no final. A gente vai apresentar ela para vocês. Valeu? Ela está querendo, mas nós vamos apresentar. Pastor, então, a esperança para os que estão vivos, melhor ser um cão vivo que um leão morto. É isso aí. Eu acredito muito nisso, porque Paulo pregava em Romanos 1,16, dizendo que o evangelho é poder de Deus para a salvação, né, de todo aquele que nele crê. Então, o desejo do meu coração, por isso nós estamos envolvidos em algumas missões, né, e é por isso que a Igreja Nazareno Memorial existe, dentre muitas outras igrejas, é justamente levar esperança para aqueles que estão sem esperança, né, chegar em uma terra árida, aparentemente sem vida, e você começar a liberar palavras dizendo que naquele lugar que não tem vida, pode ter vida, né, é liberar uma palavra de que o cenário pode ser diferente do cenário atual. Então, eu vivi isso, né, enquanto eu estou vivo, graças a Deus, mas no meio do cenário onde eu não encontrava a vida, né, eu pude ouvir sobre alguém que poderia me tirar da situação que eu vivia, poderia transformar o meu caráter, poderia me colocar numa condição diferente da realidade atual que eu estava vivendo naquele momento. Então, eu acho que o evangelho ele é muito poderoso. Por isso, tem algumas falas, por exemplo, e eu entendo a fala dessas pessoas, é muito comum que as pessoas queiram que um problema seja exterminado. Esse é o desejo de todo mundo, fato. Mas é muito mais fácil querer que um problema seja exterminado do que você entrar para o meio do problema para que, através do evangelho de Cristo, você transforme o problema. Então, quando eu ouço um texto como esse, eu sou projetado para tudo que eu vivi. Né? Na realidade que eu vivi, muito poucas pessoas iam falar comigo do evangelho, mas existiam os remanescentes, existiam, né, aqueles 7.000 que não se dobraram, que iam na condição que eu estava e apresentavam o evangelho. Então, só para os irmãos aí estarem familiarizados, quem não estava no culto no domingo, eu me envolvi no tráfico desde os meus 14 anos de idade, foi até os 17 anos, mas nesse período dos 14 aos 17, um amigo se converte, um amigo muito próximo, e esse amigo começou a me apresentar a Jesus. Ele era novo convertido, então o que ele tinha para me apresentar de Jesus era: vamos na igreja domingo comigo? E eu comecei no culto. Então, quando eu cheguei na igreja, eu senti uma paz que eu não tinha em lugar nenhum. Eu comecei a sentir uma presença que até então não sabia o que era aquilo, que conseguia preencher um vazio que eu tentava preencher com aquilo que o mundo podia me proporcionar. Então, se alguém me perguntasse lá naquele tempo, logo quando eu me converti, por que eu parei de fazer tudo que eu fazia antigamente, eu não teria resposta. Mas hoje eu saberia responder. Porque quando Adão cai em Gênesis 3, o ser humano passou a andar com um vazio dentro dele, né, que alguns filósofos ao longo da história, até grandes homens de Deus na história da igreja, eles usaram essa expressão para dizer que o vazio do coração, do interior do homem, ele é tão grande, mas tão grande, que só um Deus tão grande para poder preencher esse vazio. Então, na loucura da vida, eu fui tentando preencher com o que eu achava que iria preencher. Então, eu fui para as drogas, né? Me envolvi no tráfico. Tudo que o mundo poderia me apresentar dizendo isso aqui vai trazer felicidade, eu estava à procura. Mas, na verdade, eu não estava à procura daquilo que me apresentava, eu estava à procura de algo que preenchesse. Por isso que cada ser humano vai para o seu caminho julgando e encontrar. Sendo que tem um brinquedo de criança que normalmente é uma caixa e nessa caixa tem uns formatos do triângulo, da estrela. E aí a criança tem que pegar a peça da estrela e encaixar no formato da estrela. Senão não cabe. A peça não cabe naquele formato ali. E basicamente o ser humano sem Deus ele vive assim, tentando preencher um vazio que é impreenchível, né, no seu interior. Até que um dia me apresentaram Jesus, eu encontrei Jesus. Jesus ele preencheu esse vazio por completo. E hoje eu saberia responder facilmente. Eu não preciso fazer o que eu fazia antes. Não é porque a Bíblia condena, não é porque o pastor não deixa, não é porque a igreja não aprova essa conduta. É porque eu encontrei a peça que faltava no quebra-cabeça da minha vida. E em nome dessa peça, Jesus. Jesus preencheu meu coração por inteiro, como ele também pode preencher o seu coração por inteiro. Então eu acredito de verdade
que o evangelho é a única saída para o ser humano. Gil, quando você fala assim, eu estava à procura de ser feliz. Lembrando até daquele filme, A Procura da Felicidade. Né? Porque, na verdade, cada ser humano, ele tem algo que falta. Às vezes o cara tem uma vida financeira estabilizada, até um pouco mais, mas ele sempre está à procura de algo. Davi tinha essa vida toda estabilizada, e o Senhor disse para ele, pô, te faltou alguma coisa? Por que você não me pediu? Aí ele foi lá e buscou Batseba. Ou seja, ele tinha uma dificuldade, nós sabemos que Davi tinha uma dificuldade terrível na área sexual. Né? Nós sabemos disso. No seu caso, o que de verdade lhe faltou? Hoje você tem um entendimento de Jesus. Mas eu entendo assim que às vezes Jesus se apresenta dentro daquilo que nos falta. Não é? Por exemplo, o gadareno, ele precisava ser liberto. Para a mulher samaritana, quando ele diz assim, você tem 5 maridos. Ou seja, ela não precisava de mais um marido, ela precisava de Jesus. O gadareno, Jesus se apresenta ali como libertador, como aquele. No seu caso, né, o que faltou para o Gil que o levou para esse campo? Porque você disse, eu estou à busca de algo. E você vive e fala qual é o cenário, na verdade, porque o pessoal deve estar curioso, né? E dentro dessa pergunta, você já fala um pouquinho qual é o cenário que você vivia e hoje você vive ali, mas de uma maneira diferente. Sim. Então, aos 9 anos de idade, meu pai se separa da minha mãe, tem uma separação, e eu passo a morar com a minha mãe. O casamento da minha mãe e do meu pai, desde quando eu nasci, era já muito conturbado, né? Então, quando houve a separação, querendo ou não, era um menino de 9 anos de idade, já tinha visto muitas brigas, e a braba lá em casa é a minha mãe, a mãe que é a braba, e houve a separação. Nessa separação, passei a morar com a minha mãe, e houve a ausência da figura paterna dentro do lar, né? Nesse tempo, o meu cunhado, ele... quem namorava minha irmã, casou com a minha irmã, são casados até hoje, tem 3 filhas. O meu cunhado era a figura mais próxima que eu tinha de alguém que eu tinha como referência, vamos dizer assim. Então, a ausência deixada pelo vazio da paternidade do meu pai, que saiu de casa, eu comecei a transferir para o meu cunhado. Então, meu cunhado que me levou no Maracanã, meu cunhado que me levava no shopping, para cachoeira. Ele foi a pessoa, né? Meu pai, como trabalhava muito, acabava que meu pai chegava do trabalho à noite, já cansado, dormia. Então, não tinha muito... Eu não tenho uma memória afetiva com meu pai, tipo, jogando uma bola, brincando. Embora a minha mãe disse quando eu era bem pequeno, meu pai acordava, tipo, 5 da manhã para poder brincar comigo, mas eu não lembro disso. Os afetos, as lembranças que eu tenho com meu pai é porta de bar. Dia de sábado, meu pai ou domingo, bebendo com os amigos dele, eu ia lá de bicicleta, e passava um tempo com meu pai ali, ou em casa mesmo. Mas não tenho uma lembrança de curtir nada com meu pai, por exemplo. O meu cunhado não, já estava sempre presente. Era aquele cara que era essa figura onde meio que eu transferi isso para ele sem saber. Era o cara que me virava de cabeça para baixo, que me brincava comigo e tal. Sendo que quem era o meu cunhado? Meu cunhado era o líder do tráfico da comunidade onde eu moro. Então, meu cunhado foi a figura que eu olhava e era a figura de homem mais perto de mim, pela qual eu me espelhava. Permita-me fazer uma colocação dentro da sua ideia. Ou seja, para você, na verdade, não importava o que o seu cunhado fazia. Importava para você o que ele supria. O que ele supria. É isso aí. Então, ele acabou sendo... E eu queria já deixar um toque para você que está assistindo. Toda lacuna que você deixar de espaço vazio dentro da vida dos seus filhos, acredite, vai ser preenchido por alguém. Então, se você é pai e você não exerce a paternidade, porque, por exemplo, é possível ser órfãos de pais vivos. Então, abuso não é só quando tocamos de forma indevida, mas abuso também é uma realidade quando deixamos de dar o toque devido. Então, o afeto que o filho precisa ter, vou dar o meu exemplo. Como essa loucura da minha mãe e do meu pai, havia uma ausência.
para quem que eu transferi essa responsabilidade? Para o meu cunhado. No Rio de Janeiro isso muito presente, por exemplo. A pessoa não respeita os pais dentro de casa, mas honra o traficante fora. Então, assim, que loucura é essa? Ele respeita mais o traficante do que os pais. É porque existe um vazio deixado dentro de casa e na rua ele consegue ter naquela pessoa aquilo que ele deveria ter em casa. Então, ele transferiu essa responsabilidade. Então, mesmo sabendo que o meu cunhado vivia, eu não via o crime que ele cometia. Sabia quem ele era, mas quando ele entrava em casa, ele era o meu cunhado. Ele era um ser humano. E, por favor, não estou defendendo o traficante não, tá, gente? Mas é só para entender. Quem convive, a família do traficante ou do criminoso, seja lá quem for que vive de forma errada, independente do crime, o cara vai ser julgado pelo crime que ele cometeu ou está cometendo pro resto da vida, mas ele é um ser humano. Então, a família dele conhece o lado humano daquele criminoso. A esposa conhece o lado humano. Então, o que eu conhecia do meu cunhado? O lado humano. Ele não era o traficante para mim. Ele não era o traficante para minha irmã. Ele era alguém que vivia dentro do tráfico, mas em casa eu ia pro shopping com ele, eu ia pro jogo do Flamengo no Maracanã com ele, eu ia pro... Normal, vivia uma vida normal, sendo que ali dentro ele tinha a vida dele. E só para nós darmos continuidade. Então, essa transferência foi feita. Depois de um tempo, meu cunhado é preso, aquele ciclo, aquela roda de amizade dele, da vida que ele vivia, quando me via na rua, tinha toda uma reverência, o cunhado do fulano de tal, vem cá, chamava. Então eu cresci vendo como se esse mundo não fosse tão ruim quanto quem vive fora da comunidade enxerga o tráfico. Os anos foram se passando, fui tomando uma certa idade, adolescência, comecei a parar perto de pessoas que aparentemente não tinha nada demais. Mas naturalmente, quando eu me vi, eu já estava vivendo da maneira que não deveria estar vivendo. Então, eu fui transferindo essa responsabilidade. Então, comecei a trabalhar para um rapaz lá da comunidade, que era gerente de uma parte do tráfico da comunidade. Então, todos esses afetos dessa ausência paterna, de novo, era transferida. Então, existe algo na paternidade chamado as dependências emocionais. Então, essas dependências emocionais, essa carência de um lado, você transfere para o outro. Por isso que é importante, eu falo isso com todo carinho para quem está me assistindo, sabe? Se você não for o homem da vida da sua filha, se você não for a mulher da vida dos seus filhos, no sentido de mãe, pai, de ser essa pessoa mesmo que vai estar presente, acredite no que eu estou falando para você. Infelizmente, alguém vai ocupar esse espaço. E é triste saber que a grande maioria que preenche esse espaço, por exemplo, quando você vê uma menina que se relaciona com um monte de gente, ela está gritando, dizendo: é porque eu não tive essa referência em casa que alinhou meu coração. Então ela está tentando transferir a ausência de uma figura paterna nos meninos que ela encontra ao longo da vida dela. E assim vai. É uma dependência emocional que ela tem, que ela transfere. Então, se nós não ajustarmos isso, eu falo por mim mesmo, você acaba transferindo para a pessoa mais perto de você. E nem sempre, né, como foi o meu caso, é uma pessoa com uma postura adequada para você seguir. É porque, na verdade, você tinha seu pai, que era a figura paterna, sim. Só que, na verdade, a ação dele não diferenciava muito do seu cunhado, no sentido, seu cunhado, vamos lá, seu pai não era um traficante, mas era um alcoólatra. Sim, bebi bastante. E o pior que o seu pai, como alcoólatra, não oferecia para ti o que você necessitava. E o seu pai e o seu cunhado, como traficante, oferecia o que você Olha a inversão. precisava. A gente vê como isso é sério, né? É verdade. Isso é muito, muito importante. Aí você fala que o seu cunhado foi preso. Foi preso. Aí você ficou, permita-me aqui, órfão 2 vezes. 2 vezes. Porque você ficou sem a presença do seu pai e sem a presença daquele que você assumiu como pai. Sim. E como foi isso? Foi aí que o negócio desencadeou? Nessa época nós fomos morar no Nordeste, eu morei 3 anos, minha mãe é nordestina, da Paraíba. E foi muito bom esses 3 anos na Paraíba. E quando ele é preso, nós voltamos para dar assistência para minha irmã e minha sobrinha, tinha só uma na época. E aí começamos a visitar ele dentro dos presídios de Bangu, né, na época. Começamos a crescer visitando ele, indo ali dentro algumas vezes, minha irmã aqui toda semana, minha mãe foi mais vezes do que eu também. E
E acabou sendo construído uma série de sentimentos, né? Eu me lembro que quando ele cumpre a pena dele, sai do presídio, ele chegou lá em casa e começou a viver. Ele já não quis mais nada com o tráfico, começou a trabalhar. Eu me lembro que quando eu comecei a caminhar para esse lado, ele sentou comigo e conversou. Tipo, cara, ó, você viu o que eu passei, você sabe das consequências, sabe como funciona. Meio que me dando uma orientação para não seguir. E a gente jovem, né, meio que, você teve a sua experiência, eu vou ter a minha, né? Eu quero saber como é, não dei ouvido àquilo e seguir minha vida. Mas eu acho interessante, em meio a tudo isso, que Deus sempre esteve presente. Eu me recordo de algumas vezes minha mãe me acordando, dizendo, olha, levanta que tem umas irmãs aí vindo fazer uma oração aqui em casa. De manhã, assim, 8 horas da manhã, por exemplo. Uma irmãzinha chegava de bicicleta, parava na porta de casa, subia. Nós morávamos no 2º andar. E do nada virava um culto dentro de casa. A irmã orando por todo mundo, embora. Sempre tinha alguém, sabe, anunciando o evangelho, mostrando que havia saída, que havia esperança, mostrando que já era uma vitória meu cunhado hoje ser um trabalhador pela condição que ele tinha, né? E aí os anos foram se passando. Eu me lembro de quando tinha 16 anos de idade, esse pastor Manuel Felipe, ele me via na rua andando de fuzil na mão e ele gritava na rua, Pastor Gilberlan, ele dizia, eu estou vendo você com o microfone na mão pregando para uma multidão de pessoas. A mesma coisa que a minha mãe viu em 96, eu sou nascido em 90, eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe tem uma visão na Igreja Universal, no final de culto, e a visão que a minha mãe tem é eu em cima de um altar, com o microfone na mão, minha mãe me via já um homem do pescoço para baixo, e eu pregando. E Deus falou para minha mãe, fique em paz, porque o seu filho vai ser um pregador do Evangelho. Então Deus falou com a minha mãe em 96, 2006, Deus usou a vida do pastor Manuel Felipe para falar a mesma coisa. E claro que eu não sabia o que minha mãe tinha visto na época, mas eu me recordo, ontem no final do culto eu me lembrei, mas não falei lá. Eu me recordo de no final de algumas vezes estar nas noitadas dos bares funk da vida, bebendo e tal. E eu me lembro algumas vezes de dormir já amanhecendo o dia e eu acordar em algum momento assim, naquele sono assim meio cochilando, acordar com a minha mãe com a mão na minha cabeça e orando. Eu acordava assim, não entendia muito bem, via que minha mãe estava orando, eu continuava deitada e ela orando. Algumas vezes eu chegava em casa e ela estava na janela, o dia claro, ela na janela me esperando chegar. Pastor, você vai falando, a gente vai lembrando, né? Porque a sua mãe recebeu uma promessa. Sim. Aí a gente começa a se lembrar do Salmo, né? Aqui que é o grande segredo. Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Deus não disse que ela não ia chorar. Sim. Não disse que não teria um processo. Não teria um processo. Sim. Por exemplo, quantas vezes, porque é o que você disse ontem, os vizinhos pediam, vai ver seu filho, tá lá com fuzil. Ela falou assim, eu não preciso ver, porque eu já vi ele salvo. Mas isso não quer dizer que ela não chorava dentro de casa na sua solidão, na sua tristeza, porque isso é muito importante, né? Nós precisamos entender. Você tinha uma palavra profética do pastor que orava por ti, o pastor Manuel, e liberava a palavra. Sua mãe tinha a palavra, mas o processo é difícil, cara. Você estava lá ainda com um fuzil na mão, poderia morrer, poderia... Como muitos amigos morreram, né? Então, é isso que nós precisamos. É isso que você precisa entender. A palavra, a promessa de Deus, como você pregou ontem, ela não facilita. Ela é a sua sustentação. É o lugar seguro. É o lugar seguro. Porque quantas vezes sua mãe chorou, cara? Sim. Não dorme. Sim, isso aí. Então, olha, gente, isso é uma esperança para você. Você recebeu uma promessa, a transformação. Veja, o texto que nós lemos de Eclesiastes, a esperança para os que estão vivos. Não quer dizer que você não vai chorar, que você não vai gemer, né? Não tem como. Você falou uma coisa interessante, eu não entrei por essa área, mas, né, minha mãe sempre foi, né, quando eu era molecão, minha mãe já era crente, orava por mim e tal, e eu trabalhava numa loja na época, uma Bunnies, molecão, 17, 18 anos, e eu acordei várias vezes com a minha mãe, deitava assim, acordando, minha mãe cheirando minha boca para saber se eu tinha álcool, né?
Então, eu penso que essas atitudes da sua mãe, olhando pela janela, é o filho pródigo, né? Olhando pela janela, às vezes só indo dormir depois que o Gil chegava. Eu penso que é o semear, cultivar da semente que foi. E às vezes vai ser com lágrimas, né, Gil? Isso aí. E você não tá nem aí. Muitas vezes, cara, você não tava nem aí. Não tinha noção. Não tinha Mas noção. muitas das coisas que eu poderia ter feito, eu não fiz por causa da minha mãe. Eu creio. Por ela ser essa pessoa que estava próxima. Mesmo sendo uma mãe solteira, né? Ali numa fase da vida, era a pessoa que estava o tempo inteiro buscando ajustar. Tipo, não aceitava nada. Se eu quisesse dar em casa alguma coisa, nunca quis nada. Era o meio dela mostrar que é possível viver sem aquilo. Sempre foi a minha mãe. Então, eu me lembro que minha mãe sempre cultivou, sempre buscou, sempre estava crendo naquilo que ela havia recebido, que ela havia ouvido. Aí esse nosso amigo, que coincidentemente, né, na verdade, a deucidência, né, Deus no propósito, nós morávamos, quando eu era criança ainda com meu pai, era casado com a minha mãe, numa casa que havia 2 andares, 2 pavimentos. O último andar nós morávamos e havia uma família embaixo de uma mãe solteira com um filho. Essa mulher, desde quando eu me entendo por gente, ela era crente. A dona Teresa faleceu, deve ter uns 2 anos. E a dona Teresa foi quem ganhou minha mãe para Jesus. Então, a dona Teresa evangelizou muita gente. Aí os anos se passaram, o filho dela, que era mais velho do que eu, poucos anos, era aquela referência ali para a rua, ele se converte, que é o Júnior Henrique. Ele se converte também, e ele começa a me evangelizar. E coincidentemente, ele que me ganha para Jesus. A mãe dele ganha minha mãe, poxa, e ele apresenta Jesus para mim, o Júnior. Então eu me lembro de estar no baile funk, usando êxtase no baile, eu e mais 2 amigos. E no meio do baile, na madrugada, nós começamos a conversar sobre o Júnior. Porque ele era do baile com a gente, era da bagunça com a gente. Cara, o Júnior tá firmão na igreja, cara. Você conversando com outro amigo. Com outro amigo, todo mundo do tráfico, conversando, falando do Júnior. Cara, o Júnior tá firmão na igreja, nós precisamos ir lá ver ele e tal. Dar um incentivo para ele. O Júnior foi quem começou a me levar nos cultos. Cara, vamos na igreja. Aí eu ia por ele. Quando eu chegava lá, eu sentia uma alegria que eu não encontrava no baile, que eu não encontrava na droga, na bebida. Eu não encontrava em nada, em lugar nenhum. Então eu comecei a declarar isso para os meus amigos que viviam na vida que eu vivia. Eu dizia, cara, eu não vou morrer nisso não. Um dia eu vou ser da igreja. Porque o que eu sinto lá é algo tão bom que eu quero viver isso lá, eu quero viver aquilo. Então tinha momentos que eu saía da igreja declarando, hoje eu saio do tráfico. Aí eu chegava na rua, eu trabalhava para um rapaz, e ele não estava na rua, não aparecia. Literalmente eu vivia aquele lance do semeador, saiu a semear. A semente caiu, eu ficava empolgado, cara, hoje eu vou sair. Chegava na rua, cadê o cara que não aparecia na rua? Aí no dia seguinte, aquela vontade de ir embora. Aí ia levando mais um tempo, até que em outro momento surgia de novo, aí me organizava, eu comecei a parar com o que eu fazia. Então se eu ia para o baile sexta, sábado e domingo, eu comecei só sábado, cortei 2 dias. Ia na porta do baile, o pessoal entrava, pô, tu não vai pro baile, cara? Eu falei, não, eu vou para casa. O processo da conversão já tinha começado? Já não sabia. Né? E eu ia para casa, mas de 4 e pouca da manhã eu tinha que aparecer na rua para fazer o que eu tinha que fazer lá, de guardar as coisas. E aí o pessoal, mas tu vai aparecer daqui a pouco? Eu falei, não, daqui a pouco eu volto, eu só não quero ir pro baile. Eu já estava começando a não sentir mais prazer por aquilo que antes eu tinha prazer. Até que chegou um dia, eu me lembro bem desse dia, um domingo de manhã, eu ia num evento da Igreja Universal, na Quinta da Boa Vista, um evento grande deles lá, e acabou que eu não consegui ir. Aí eu virei pros amigos assim que estavam comigo e falei, cara, vou mastigar um êxtase, vamos pra praia. Comecei a mastigar êxtase e fui pra praia com esse amigo. E começamos a usar droga na praia, êxtase na praia. Sei que o final daquele dia, entrou a noite, entrou a madrugada, eu e esse amigo tínhamos usado 19 êxtase. Estávamos já muito alucinados. Um amigo nosso falou assim, Gil, não tá dando mais onda em vocês isso. Vocês só estão gastando dinheiro. Foi quando a ficha parece que caiu e eu fui para casa. Minha mãe nunca me viu drogado, nunca viu nada desse tipo. Foi a primeira vez que minha mãe me viu estranho. Eu bebendo leite, eu não bebo leite, para ver se cortava um pouco a onda da droga. E comecei a tentar dormir, não conseguia, olhando pro teto, aquela agonia e tal.
Enfim, consegui cochilar, acordei de manhã, voltei para a rua para fazer as coisas que eu fazia. Quando eu volto para a rua, esse amigo que passou a noite usando drogas comigo, ele falou assim, cara, ainda tô na onda, tô curtindo a onda. E eu tava mal, não tava feliz igual ele. Feliz no sentido de não estar nesse processo de, cara, isso aí não é uma vida certa para mim. Ele tava animado e eu, tipo, depressivo. Eu falei, cara, eu falei, irmão, eu não quero isso pra minha vida mais não. Parece que alguém meteu o dedo num buraco da camisa e puxou, rasgou mais. Eu falei, não, cara, não quero isso pra mim não. Vi o que eu tinha gastado, botei o dinheiro no lugar, voltei, fiz o que eu tinha que fazer até 6 horas da noite, voltei pra casa e eu fiquei chorando, por volta de 11 e pouco, eu fiquei chorando até 5 da manhã, chorando. Ouvindo Preciso de Ti, aquele DVD da Ana Paula Valadão lá. Quero subir, Preciso de Ti. Eram as 2 músicas que eu ouvia. Chorava horrores. Porque o vazio aumentou. Parece que o senso do pecado caiu sobre mim. Eu só chorava. Aí quando você fala do vazio, você vê. Primeiro, o vazio da paternidade te levou para o desenfrear do mundo das drogas, bebida, e aquilo tudo tráfico, não preencheu mais. Não preencheu. Porque, na verdade... não era aquilo que eu precisava, né? Do Senhor, né? E é isso que a gente precisa entender, porque tem muitas pessoas brigando com esse vazio. É isso aí. Gente, olha, esse vazio nada mais é que Deus te chamando, dizendo, cara, não tem nada para te preencher, a não ser Deus, né? Por isso que o ser humano ele é insaciável, né? Quando ele tem naquela conversa, Jesus tem aquela conversa com a mulher samaritana em João 4, né? Ele fala para a mulher, olha, você prova de uma água aí do poço, que você vai voltar a ter sede, porque poço não preenche vazio interior. Poço pode encher o cântaro externo. A mulher vai no poço com um cântaro. Então ela enchia o cântaro, mas ela continuava vazia. Ela enchia o cântaro da água do poço. E a água do poço é a água que você bebe e daqui a pouco você tem que voltar a beber. Então, por exemplo, ninguém se relaciona sexualmente com a mulher mais linda do mundo, com o homem mais lindo do mundo, que após esse relacionamento sexual você não vai querer um outro. Por quê? Porque é uma água que você volta a ter sede. Sim. Ninguém usa um tipo de drogas que ele está satisfeito para sempre. É uma água que ele busca no poço que daqui a pouco ele tem que beber de novo. E assim é em tudo na vida. Agora, Jesus faz uma proposta para a mulher dizendo, agora eu tenho uma água que se você provar, vai te preencher não no cântaro de fora, o cântaro externo, mas vai preencher você internamente. E quantos de nós, por exemplo, não estamos vivendo uma vida tentando preencher uma vida aparente? Quantas pessoas a foto é bonita nas redes sociais, mas interiormente ele está sangrando, está chorando, está depressivo. Mas exteriormente está tudo lindo, está tudo perfeito. Essa pessoa está na melhor fase da vida dela. Por quê? Porque ela sempre está mostrando um cântaro cheio, mas um cântaro externo. Interno, está vazio, está vazia. Então, há uma proposta de Jesus para você hoje, largar o cântaro, foi o que a mulher fez em João capítulo 4. Ela solta o cântaro e corre para a cidade e traz uma cidade aos pés de Jesus. Por que ela traz uma cidade aos pés de Jesus? Não porque ela encheu o cântaro externo, mas porque ela provou da fonte. Então, eu quero já liberar uma palavra sobre a sua vida que está me assistindo. Eu não acredito que você vai chegar tão perto da fonte nesse dia e vai voltar para casa com sede. Eu não acredito que você vai chegar tão perto de saciar sua sede interna e vai continuar mantendo a aparência de que está tudo bem externamente, mas interiormente não está nada bem. Então, voltando a essa história, esse amigo começou a me evangelizar, começou a me levar para a igreja. Eu encontrei ali que havia saída, a saída era Jesus, então eu fiquei chorando essa madrugada inteira. Até que deu um horário na madrugada, eu senti de ir lá sair, de conversar com quem eu trabalhava no tráfico para sair. E eu me lembro que esse pastor Manuel Felipe tinha liberado uma palavra dizendo que havia 10 traficantes que iam sair do tráfico naquele tempo. E já tinha uns 4 que tinham saído, inclusive o líder do tráfico da comunidade. E aí eu me lembro que havia uma brincadeira entre alguns dos amigos, assim, né, que paravam mais próximos, que nós dizíamos assim, o próximo sou eu, o 5º vai ser eu. E eu me lembro que quando eu saio de casa para ir conversar, isso já era de madrugada, eu passei por um amigo e ele disse assim, vai aonde? Eu falei, cara, eu vou ir lá falar com o fulano para sair. Aí ele disse, mas tu vai sair mesmo? Eu falei, vou. Ele falou assim, eu sou o próximo. Puxa. E eu fui sair, tempos depois, eu passando de moto, ele me chamou, falou, cara, me leva lá para mim sair, saiu do tráfico também, casou, sou padrinho de casamento dele, padrinho da filha dele, largou o tráfico também.
Então, assim, a minha experiência de conversão foi essa, de sair do tráfico. A minha conversão já é numa quarta-feira indo para um encontro com Deus. Eu tenho um encontro com Deus numa igreja lá na comunidade, numa sexta-feira. Num pré-encontro, eu fui me convertir no pré-encontro. Eu já estava desesperado. O encontro com Cristo já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Quando alguém fez o apelo, eu me joguei lá no altar chorando horrores. Levantei dali pensando, e agora? Como é que é viver esse negócio de igreja agora? E de lá para cá, agora dia 12 de setembro, fazem 17 anos. Gil, duas coisas que eu gostaria de pontuar, né? Primeiro, você vai falando aí, a gente vai surgindo dentro de nós esse desejo, porque quando você fala, né? Antes eu vou te perguntar, já completou os 10 ou não? 10. Os 10 traficantes? Ah, já passou já de 10, passou. Né? Porque a gente vê o poder do evangelho. Então quer dizer que tem pessoas lá que querem sair. E o que cabe a nós fazer? Lançar a palavra e não deixar de orar, né? Porque Deus está fazendo coisas tamanhas. Aí você vai contar um pouquinho. Eu quero que você conte aqui a experiência daquele que você contou ontem para nós, né? Mas antes da experiência do seu amigo, eu quero fazer uma outra colocação. Nós acreditamos, nossa igreja, e a gente está voltando esse segundo semestre a trabalhar muito forte sobre isso, que é uma sigla que é FGS, Formando uma Geração Saudável. Muito bom. Eu tenho por mim que a geração presente, a geração do hoje, por exemplo, eu, né, como pai, sendo saudável emocionalmente, espiritualmente, a probabilidade dos meus filhos terem essa saúde emocional, espiritual, é grande. Né? Eu levo sempre para o lado também, para o lado da saúde física. E eu passei por isso há um tempo atrás. Né? Tanto que meus filhos têm que caminhar agora disso. Como eu tive a célula cancerígena no meu corpo, né? Deus não vai permitir, mas humanamente falando, dentro da medicina, há uma probabilidade dos meus filhos terem, porque eu tive, a Helena teve, então há um acompanhamento. Não vai ter, está quebrado em nome de Jesus. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se isso na saúde física é real, pode acontecer, eu também acredito que a probabilidade da família restaurada hoje gerar filhos saudáveis é grande. Por que eu estou fazendo essa colocação? Porque você deu um número ontem que eu fiquei triste, que eu gostaria que você compartilhasse, né? Que você faz esse trabalho na comunidade. Olha, gente, 90%, não é 70%, não é 60%, não é 80%, 90% dos traficantes, das pessoas que estão envolvidas lá, vêm de famílias evangélicas. Não estou dizendo cristãs, tá? Vamos diferenciar aqui, porque há uma diferença, tá bom? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. E uma coisa que o Gil falou, muitos, o perigo é a falta de paternidade. Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Né? Porque o assunto vai ficando interessante e a hora vai avançando também. Nós fazíamos alguns trabalhos dentro da instituição no Rio de Janeiro, como se fosse a FEBEM aqui em São Paulo, né? Que é com os de menores. E nós cultivávamos ali um tempo de adoração, um tempo de pregação do evangelho, mas dedicávamos um tempo de qualidade também a ficar conversando, ter um tempo de conversa com esses meninos, né? Para entender o que levou eles para dentro daquela instituição socioeducativa ali. E a maioria deles, quando perguntávamos, cara, você veio de... Quem é que veio de família evangélica? A maioria, cerca de 90%. Aí quando perguntávamos assim, quantos aqui fizeram parte da igreja? Girava em torno de 70%, 75%. Falava, não é gostar de ouvir louvores, não. Se batizaram, viveram a vida da igreja. E nós acabamos encontrando que a maioria deles era justamente a falta dessa referência dentro do lar dele. Encontramos um menino de 12 anos de idade, que o pai é pastor, e mandou um recado para o filho que não iria visitar o filho porque o filho desonrou o nome da família. A minha pergunta é, para um menino de 12 anos de idade, já está preso, né? Não pode nem usar a expressão prisão para de menor,
mas enfim, está dentro daquele sistema ali, com 12 anos de idade, será que há quanto tempo esse menino não já vinha dando problema, dando apontamentos desse desvio do caráter dele? E aí que fica um alerta para nós que somos cristãos, e não só cristãos, mas você que é pai, você que é mãe, é triste saber que às vezes, e nosso conceito evangélico principalmente, é muito comum a gente ter paciência com os filhos dos outros. É verdade. É bem provável que esse pastor ele visita o filho da irmã X numa cadeia, mas o dele ele falou que não visitaria. É bem provável que esse pastor ele talvez estava cuidando mais do filho de alguém do que do próprio filho dele. Não estou aqui julgando porque eu nem conheço esse pastor, sim, mas existe essa probabilidade. Encontramos meninos de 9 anos de idade, de 11 anos de idade, não, 14 anos de idade, com 11 passagens pela polícia. Porque desde os 9, ele viu a vida dele, o pai espancando a mãe dele, batendo muito na mãe. Então, aos 9, ele estabeleceu o primeiro propósito dele de matar o pai. Então, aos 9, ele deu a primeira facada no pai dele. O pai dele saiu de casa, ele não sabe mais onde o pai está, e com 14 anos ele disse para mim, um dia eu ainda vou encontrar o meu pai, eu vou terminar o que eu comecei. Todos eles, a maioria deles, a maioria na verdade, nós percebemos que veio de um lar sem estrutura. E o sentimento que nós tínhamos era, quando nós chegamos aqui para um menino de 14, nós já chegamos atrasados. Por que atrasados? Porque nós tínhamos que encontrar eles antes de chegar aqui dentro. Por isso que é uma importância de resgatar o trabalho com as crianças, para poder não permitir que eles vivam. Porque a gente sabe que esses sistemas não ressocializam ninguém. A grande verdade é que impulsiona o cara para mais profundo da escuridão daquilo que ele está vivendo. Essa é a grande realidade. Então, assim, é triste dizer isso que eu vou dizer para você, mas uma boa porcentagem do menino que está segurando uma arma hoje, eles conviveram com a gente dentro da igreja e eles viram muitos das pessoas que estão dentro da igreja vivendo uma vida dupla. Então, quando esse menino sai da igreja e ele vai para o crime, ele tem um princípio dentro dele, eu preciso ser de verdade. Por isso que um menino desse, assim, humanamente falando, é loucura o que eles fazem. Como que uma pessoa tem coragem de agarrar uma arma, lutar contra um Estado, entrar em outras comunidades para dominar outros territórios, fazer todas as maldades que o crime acaba fazendo? Parece que não tem medo de morrer defendendo uma bandeira de uma facção que não faz sentido nenhum. Mas por que ele tem coragem de fazer isso? Porque ele aprendeu a vida inteira que quem levantava a bandeira do evangelho estava vivendo, né? Não todos, mas parte deles, vivendo uma mentira. Em casa era uma coisa, na igreja tinha uma espiritualidade que em casa eles não viam. Então, em casa, o marido tratava a esposa de um jeito excelente, mas dentro de casa não tinha o mesmo tratamento. Então, esse menino cresce entendendo, cara, eu preciso ser de verdade, eu não posso ser mentiroso igual meu pai, igual minha mãe. Então, quando esse menino vai para a sociedade, aquilo que doutrina ele acaba vivendo com toda a intensidade da vida dele. Seja, né, infelizmente, quem vai para o lado errado, mas se apresentar o caminho certo de uma família estruturada, cara, esse menino vai ser alguém de referência, alguém que vai ser um modelo, alguém que vai ser Deus pode levantar esse menino como um padrão a ser seguido, né? Um modelo, uma referência dentro daquele lugar, que é o que basicamente hoje nós buscamos fazer na comunidade, exercendo alguns impactos lá, evangelismo, alguns trabalhos, alguns projetos. Você fez a pergunta do testemunho que eu contei ontem na mesa. Eu moro na comunidade até hoje. Essa comunidade é onde eu fui envolvido anos atrás. E eu me recordo de vários testemunhos que a gente acabou vivendo lá dentro, presenciando. Teve um deles que eu trabalhava numa escola, na Barra da Tijuca na época. E eu trabalhava há 3 anos e meio nessa empresa. Saía de casa para ir para o trabalho cerca de 5 horas da manhã. Essa era a minha rotina de segunda a sexta, durante 3 anos e meio. Um único dia, a minha rotina foi mudada porque um amigo que trabalhava comigo me enviou uma mensagem, me ligou na época, me chamando, Gil, vamos de moto amanhã para o trabalho? Eu falei, vamos. Ele disse, qual horário eu passo na sua casa? Eu falei, 5h40 tá bom. A rotina mudou por 40 minutos em 3 anos e meio de trabalho. 5h37 da manhã do dia seguinte, esse amigo chegou buzinando lá, eu fui na janela, vi que era ele, eu moro num apartamento de 3 andares,
Então eu apareci na janela, pedi para ele esperar e voltei para o banheiro para terminar de escovar o dente. Nesse meio tempo, começou a ter muitos tiros na comunidade. Então eu volto com a chave do portão para ele e falo para ele, peço para ele subir, porque estava começando incursão policial, uma operação policial. Então ele subiu, eu recebi ele na porta, abri a porta, ele entrou e ele foi para a janela e eu voltei para o banheiro. Quando ele vai para a janela, ele volta para o banheiro dizendo, olha, tem um menino baleado aqui embaixo. Eu corro na janela, vejo que era um jovem que já tinha até sido da igreja com a gente algum tempo atrás, mas estava afastado. Eu vejo ele sentado na calçada sangrando muito. Eu acordo a minha esposa, Joyce, desço para tentar socorrê-lo. Estava saindo muitos tiros ainda. Tento encontrar algum morador com carro para poder socorrê-lo e levá-lo para o hospital. Porém, como estava tendo aí no início da incursão e estava tendo a resistência do confronto ali do tiro, dos tiroteios, então nenhum morador quis botar o carro, tirar da garagem para poder levar para o hospital. Com o risco que tem, né, de ser baleado e tal. Então, naquele meio tempo, ele começou a falar comigo onde ele estava, o calibre do tiro que ele tomou, né, o que aconteceu. E naquela conversa, ele sangrando, eu vi o braço dele, tinha um tiro no braço. Tentei botar uma blusa no braço dele para estancar meio sangue, pressionar. Enquanto nós conversávamos, eu vi a voz dele sair um som de um ronco, parecia, que não era o comum da voz dele, conhecia ele. Então eu peguei a camisa dele, era uma camisa branca, eu levantei a camisa dele e percebi que tinha outro tiro nessa parte. E depois, conversando com o pessoal da área da medicina e tal, o pessoal falou, não, antes de eu falar desse outro tiro, o pessoal já falou, isso aí é o pulmão, deve ter perfurado o pulmão. E de fato foi o que aconteceu. Quando eu vi aquela cena, eu vi que infelizmente não tinha o que fazer mais. Ele então foi tirar os cordões de ouro dele, para me dar para levar os cordões. Ele, abençoado, leva os cordões e tal. Eu falei, mano, eu não quero o seu ouro. Eu quero que você entregue sua vida para Jesus. Ele disse, mas eu não estou conseguindo. Eu falei, vamos orar. Dei as mãos para ele, ele me deu as mãos. Quando eu fui começar a orar por ele, ele começou a confessar os pecados dele, começou a se derramar. Eu deixei ele orar, começou a pedir perdão e tal. Quando ele acaba de pedir perdão, eu faço aquele tradicional apelo. Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Você quer se reconciliar? Ele quer. Então, comecei a fazer aquela repetição. Então, repete comigo. E ele foi repetindo ali a confissão, confessou Jesus como Senhor, recebeu Jesus ali naquela condição. Quando ele acaba de receber Jesus, e é interessante dizer esse detalhe, nesse momento que eu estou falando aqui para você, estava tendo muito tiro. Mas parece que nesse momento, sabe aquelas coisas de filme que parece que tudo congela? Meio que parece que você sai, você perde a noção do risco que você está passando ali. É como se paralisasse tudo. Aquele jovem que estava lutando pela vida, de fato encontrou, mas não a vida, né, que ele estava procurando, mas encontrou a vida eterna. Quando acaba aquela oração, parece que aquele cenário todo volta de novo, aquele ambiente de morte, de guerra, muitos tiros. Eu volto à realidade, ele deita na calçada. E eu falei, mano, eu preciso subir. Os policiais estão chegando a qualquer momento. E como que eu vou explicar que eu sou crente? Eu estava sem camisa nesse momento, descalço, todo ensanguentado, porque eu estava tentando socorrê-lo. Então, o policial chegando ali, qual a probabilidade do policial acreditar que eu sou da igreja? Né? Para ele é um traficante tentando socorrer outro traficante. E era o que o cenário estava dizendo ali, era esse. Não, orei, ele aceitou Jesus, não tinha como falar isso. Então nós subimos correndo, nós subimos os 3 andares da onde eu moro, foi o tempo suficiente para os policiais chegarem. Esse jovem, infelizmente, veio a óbito, ali mesmo na calçada. Eu entrei para o banheiro chorando muito, tomei banho, estava todo sujo de sangue, chorei muito, muito porque é mais um amigo que eu tinha perdido, né? Infelizmente, para o tráfico. Mas, por outro lado, em meio à tristeza, uma alegria saltava em saber que aquele jovem conseguiu, né, receber Jesus nos minutos finais da vida dele. E o que mais me choca nessa história é saber que naquele dia, naquele horário, eu não estaria em casa. Eu já teria atravessado a linha amarela, estaria chegando na Barra da Tijuca para ir trabalhar. Como Deus me vocacionou e me deu essa missão de estar nesse meio porque eu fui resgatado dele,
Deus me inseriu dentro dele para pregar o evangelho para o traficante, para o viciado, e não só para esse tipo de pessoas, mas para todo ser humano. Mas eu tenho um encargo, eu tenho um amor por essa galera, porque eu fui achado lá. É tipo aquele texto de quando o pessoal sequestra a família de Davi e dos soldados lá em Ziglag. Então, quando Davi ora e Deus manda eles irem atrás, no meio do caminho eles encontram um soldado inimigo no meio do caminho. Davi fala, traz ele aí, dá pão, dá água. Aí o cara confessa, fala, olha, eu sou do exército X lá. Aí Davi falou, pô, você é do exército inimigo? Que sequestrou nossa família? Ele falou, você consegue levar a gente lá? Ele disse, consigo, só poupa a minha vida e minha família. Não, beleza. Deus é especialista em pegar alguém de um exército inimigo, recrutar para o reino dele e falar assim, agora você me leva lá? Você consegue me levar dentro dos lugares que outros não entrariam com a finalidade de resgatar outros que estão lá dentro? Então Deus me vocacionou com essa missão. Então eu não estaria naquele horário em casa, eu não estaria naquele horário, estaria já chegando no trabalho. Deus então mudou a minha rotina com um convite para ir de carona de moto para o trabalho, para mim estar em casa naquele dia. Aquele jovem tomou 2 tiros de fuzil a 300 metros da minha casa. Ele veio correndo, entrando em rua, entra em rua, sai de rua, e ele cai na porta da minha casa, na calçada de frente da minha casa, do prédio de frente. Ele cai na calçada de frente da minha casa. Ele não sabia que eu morava ali, num dia que eu estava em casa. Eu não ia, e por favor, não estou jogando esse peso para ninguém. Esse é o meu peso, minha medida que Deus me deu. Eu não ia conseguir ver um menino baleado na porta da minha casa e simplesmente dobrar os meus joelhos e orar por ele. Eu ia ter que descer. Foi o que aconteceu. Então, isso foi sexta, sábado, foi enterro, domingo eu fui na casa da mãe dele. Descobri que ele era filho único, tinha 26 anos de idade, dormia na cama. Naquela noite ele estava dormindo na cama com a mãe, quando um amigo chamou para ir para a bagunça da vida. E aconteceu o que aconteceu. Deixou um filho de 9, uma menina grávida dele. O que eu quero que vocês entendam com essa palavra, com esse testemunho você não mora onde você mora por falta ou por ter sucesso financeiro. Há um texto lá em Atos 17 que diz que Deus, antes de criar todas as coisas, ele já estabeleceu o lugar onde moraríamos e o tempo. Talvez o lugar onde você está não é o lugar que você sonha estar. Mas tem um tempo para você permanecer aí. Os seus vizinhos podem até ainda não saber quem é você, mas no mundo espiritual você é uma demarcação territorial do reino de Deus. Deus te inseriu dentro desse lugar com a finalidade de estar infiltrado como um elemento surpresa. No tempo certo, Deus vai sacar você de dentro da aljava e vai enviar você, porque você é a luz dentro desse lugar. Nós estamos aqui com uma lâmpada e duas realidades de iluminação que facilita a visão de quem está nos assistindo agora. Se apagar, talvez vão até conseguir nos enxergar, mas a qualidade não vai ser as mesmas. Você já parou para pensar que de um poste para o outro tem uma metragem e isso é feito intencionalmente? Se em uma avenida nós reunirmos todos os postes e pegarmos as luminárias e acendermos de uma só vez, não é suficiente todos juntos para iluminar toda a avenida. Agora, quando se espalha essas luminárias e acende elas conseguem literalmente iluminar, trazer clareza por toda a extensão da avenida, da rua, enfim. Por isso que eu estou no Rio de Janeiro, lá na Maré, o pastor está no lugar onde o Senhor plantou ele, o nosso irmão está em outro lugar, o outro irmão está em outro lugar, com uma finalidade, para sermos luz. Seja dentro de uma favela, dentro de um barraco de madeira, seja dentro de um orfanato que você faz um trabalho, seja dentro da empresa que você trabalha, seja nas suas redes sociais, seja na sua escola, na faculdade, aonde o Senhor te plantou e você sabe que o Senhor te colocou aí. Tem uma única finalidade, que você possa arder e iluminar. Seja luz aonde o Senhor colocou você. Glória a Deus. Glória a Deus. Que benção. A gente vai chegando ao final, porque se deixar a gente fica aqui... Vira vigília, né? Vira vigília, vira mesmo. 2 pastores ainda aqui só conversando e vai lembrando de texto. Mas antes disso eu quero bater um papinho com você aqui e eu gostaria que você falasse sobre essa frase.
se encaixa na sua vida. O ambiente influencia, mas não define o destino. É isso aí. É isso aí. Porque você viveu dentro de um ambiente que influenciou você, Sim. mas não definiu o seu destino. Porque você teve uma oportunidade, mas a decisão foi única sua. Sim, sim. É real isso? É isso aí. Literalmente. Como eu falei, às vezes nós somos levados pelo meio. Você tá ali, tá vendo todo mundo caminhando naquela direção, você vai. O ambiente foi te proporcionando, te empurrando para aquilo, né? Naturalmente. Mas graças a Deus que Jesus me achou. Graças a Deus que no meio do caminho, Você decidiu. no meio do caminho alguém me apresentou um homem que mudou radicalmente a minha vida, eu tive que tomar essa decisão. É isso aí. E essa decisão, ela é tão necessária e poderosa que ela tem poder de mudar não só a vida, mas o curso da eternidade. Ela literalmente muda o destino, que na verdade esse destino é a nossa origem, né? É o lugar da onde nós sempre deveríamos ter vivido. Como houve o problema no meio do caminho devido ao pecado lá do primeiro casal, Cristo veio para poder restaurar essa conexão e graças a Deus por isso. Coisa linda, né? O evangelho é lindo, a esperança A esperança. para os que estão vivos. Glória né? a Deus por isso. Mas vale ser um cão vivo do que um leão morto. Quantos leões você viu morto? Sim. Cara, um potencial Sim. ali, que era os bambambãs, Sim, entre aspas, né? Mas morreu. E Morreu. você, aquele cãozinho miserável, Sério. mas tinha alguém que orava por Orando. você. Olha a importância da intercessão. Não desista. Talvez você não vai conseguir amarrar o seu filho na porta, né? Na perna da cama, da mesa, né, Gil? Você pulou Verdade. muito isso, pulou muita janela ou não? Sim, sim. Entendeu? Sua mãe conseguiu te amarrar, Não. mas ela conseguiu te apresentar diante do altar do Senhor. Te apresentar no bom sentido, porque o Senhor já Sim. te conhecia. Né? Ela derramou as suas lágrimas. Então, lança o teu pão sobre as águas. Amém. O teu pão é a tua oração. Creia, é possível. E vamos nós, como pais, procurar formar uma geração saudável. É óbvio, como eu já até falei na igreja, já preguei também, preguei sobre a família de Sansão, porque Sansão é um lar crente. Se Sim, você sim. olhar aí, um lar crente. Mas ele decidiu o final dele. Né? Verdade. Não era para ele ter morrido daquele jeito. Ele que decidiu morrer. Ou seja, o que você ama, toma cuidado porque pode te matar. Né? Então, mas na maioria das vezes, o lar desfigurado, desestruturado, pode gerar pessoas doentes. Não é uma desculpa. Ele pode, mas não tem como negar que influencia. Eu gosto muito daquelas duas perguntinhas, que é aqui que eu defino muito minha vida, do anjo para Agar. De onde vem, para onde vai. Agar responde uma só. Fujo da minha senhora. Mas ela não sabia para onde estava indo. Então, para onde eu vou, sou eu que defino. Sim. Né? Então, você veio de agora você está montando um lar. Né? Como é que foi conhecer esta princesa chamada Joyce? Mas, ó, daqui a pouquinho ele vai contar. Então, Brunão, menino que tem uma história linda, vai ministrar o Senhor no louvor, rapidinho, e nós já voltamos aí com a Joyce também. Como é que ela caiu nos braços, assim, desse camarada? Eu ouvi um pouquinho da história da Joyce também, que tem sido uma parceira e tem vivido esse momento. Nós já voltamos aí. Segura a onda aí, enquanto isso você convida outros. Valeu? Já voltamos. Não há nada igual, não há nada melhor, é a que se compara, esperança viva. Tua presença provei e
amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor, e vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vindo dar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos lá então, galera. Voltamos aí. Vamos tomar uma água, né? E você também. Deu tempo de você bater esse aviãozinho aí, hein, gente? Fala sério, hein? Esse louvor gostoso com o Brunão. E agora nós vamos pôr aqui, na verdade, quem manda. Quem manda. É isso aí. Beleza? Então, eu tinha perguntado para o pastor Gil como que foi, como começou esse relacionamento, onde ele foi buscar essa morena, que vocês vão ver, a morenona bonita. Ele nem deixou apresentar na igreja ontem lá, né? E nós conversamos ontem um pouquinho, soubemos um pouquinho da história dela. Então, pastorzão, você começa, como é que você... Quem ganhou quem? E agora, Joyce, como é que fica essa história? Nós nos conhecemos na igreja. Eu já tinha me convertido. E na igreja onde eu me converto, a Joyce já caminhava nessa igreja, a mãe dela e tal. E foi bem interessante, porque ao longo da nossa caminhada ali em Cristo, não tinha nenhum relacionamento, né? Se via, e eu sempre fui aquele crentão quando me converti, né? Então, quando o máximo que era para a Joyce, eu via a Joyce da parte do Senhor, tal, era só isso aí. E eu namorei durante um tempo, Joyce também namorou durante muito tempo também. E aí, depois de um tempo, os relacionamentos acabaram, tal.
E aí começou a conversar, Deus foi sinalizando muitas coisas pra gente. A gente costuma até brincar, né? Que alguns pastores falam que você que escolhe, Deus aprova o seu relacionamento e tal. Com a gente foi um pouco diferente, né? Deus sinalizou mesmo de diversas maneiras pra gente começar a se conhecer melhor e já sabia o que a gente queria, mediante as palavras que tínhamos recebido. Claro que isso não é uma doutrina, né? A experiência Sim, não cada pode um virar tem a sua doutrina, né? experiência. Mas começamos, né? Eu vou deixar com a Joyce agora para ela falar um pouco. Deixa eu te ajudar, então, Joyce. Deixa eu comentar aqui. Então, primeiro, apresentar a Joyce, tá bom? Eles são casados há 10 anos e eu vou fazer uma pergunta. Joyce, você veio de uma família diferente da família do pastor Gil. Você disse uma coisa muito interessante. Estar na comunidade sem viver a vida que a comunidade, na sua, não no geral, mas as oportunidades que você tinha ali, como foi, né, viver dessa maneira. Segundo, como que os seus pais aceitaram, porque tudo bem, o Gil é hoje, conheceu o Gil, mas é um ex. Você já ouvia falar do ex na comunidade ou não? E depois você só foi saber a história dele depois? Como o senhor falou, né? Eu cresci numa família, sim, totalmente oposta, né? Essa realidade do crime, do tráfico, enfim. Nunca tive nenhum contato. Sou nascida e criada na comunidade, mas minha família sempre me criou dessa forma, sempre estudei em escolas fora da comunidade, sempre procurei fazer curso, trabalhar, aquela coisa, né? Seguir carreira e tal. Eu moro aqui, mas eu não faço parte dessa realidade em si. Do ambiente Do ambiente, não ficava na rua. Minha mãe sempre foi muito rígida com isso. Minhas amizades eram sempre fora, porque a escola era fora, o curso era fora. E aí, quando eu me converto, né? Gil também se converte meses depois na mesma igreja. Anos se passaram ali, eu tinha outro relacionamento, ele teve outro, enfim. Então, quando ele se converte, apesar de a gente não ter amizade na igreja, mas eu já conhecia um pouco ali, olha, ele já foi envolvido e tal, mas eu vi os frutos, de fato, na vida dele, né? Ele até brincou que ele era o santo da igreja, né? Aquela coisa, mas realmente era alguém que a gente via que levava muito a sério. Muito mais do que... Porque todo mundo jovem, né? Garotada, 17, 18, 19 anos. E ele sempre teve essa postura, assim, muito firme, muito sério. Onde ele chegava, tava todo mundo numa rodinha, numa lanchonete, conversando, brincando, lanchando. Ele tava brincando, mas em algum momento, Jesus. E o assunto mudava. Então ele sempre teve essa coisa, assim, de sempre trazer o evangelho aonde ele estivesse. Podia ser aniversário, festa, lanchonete, aonde fosse. Então era diferente, né? E aí, quando o Senhor realmente, assim, começou a sinalizar, porque antes mesmo de gerar o sentimento, de fato, Deus falou, olha, vai ser assim. E depois que o sentimento foi sendo gerado, a gente criou uma amizade, começamos a conversar, se conhecer. Pra mim era tudo muito novo. Eu não sabia detalhes de nada, eu sabia que ele já foi envolvido, mas não tinha a menor ideia. Lá na igreja tinha muitos. Era muito comum, né? Por ser uma comunidade, era comum ter esse tipo de conversão. E então, assim, aí fui conhecendo a família dele, então aos poucos conhecendo algumas histórias, de estar passando assim na rua, a gente já namorando, e de repente algum menino do tráfico desse parar, e de repente a primeira vez pra mim chegar tão perto de um traficante e poder falar oi. Pra mim isso era, assim, muito novo. Então, pra mim foi um choque, de assim, meu Deus, essa é a realidade, como é que vai ser? Né? Mas é como eu falei, os frutos disso. Eu fui vendo que realmente era a vocação dele. Eu falo que, apesar dele, né, um pregador, um pastor, mas é um evangelista nato. Ele nasceu para isso. Então, e aí Deus foi, né, realmente me mostrando assim, olha, e você vai ser a cooperadora disso. Né? Eu estou te chamando para cooperar com isso. Mesmo que eu não entendia como, porque, como eu falei, muito longe da minha realidade, dos meus objetivos, né? Eu fui criada para, olha, você vai fazer faculdade, você vai se formar, você vai trabalhar, e de repente Deus vem e bagunça tudo. E você se formou em alguma área específica? Então, eu não cheguei a concluir faculdade,
Eu fiz formação de professor, né? Eu fui professora durante 5 anos de educação infantil. Eu não fiz a pedagogia, mas eu fiz o curso de formação de professora. E trabalhei muito tempo, trabalhei em área administrativa e tal, mas é aquela coisa assim, não dava certo. Ok. Né? E hoje eu vejo que era o Senhor realmente não permitindo, porque Ele tinha outra coisa para mim. Né? Então hoje, assim, eu falo que eu aprendo muito com Ele, né? De fato é um privilégio. Não é fácil, né? Mas nem todo mundo entende. Minha família, né, como o senhor perguntou sobre o nosso relacionamento. Graças a Deus, eu acho que por ver os frutos, nunca teve esse preconceito. Ok. Porque, de fato, via, assim, realmente, ele é uma nova pessoa. A gente não sabe exatamente o que ele fazia no passado detalhadamente. Mas sabe o que ele faz hoje, a né? gente sabe o que ele faz hoje. Tanto que hoje é muito amado, muito querido. Até mais que eu, dependendo. Isso é normal, viu? Eu chegava normal. na casa, a Joyce fazia assim pra cachorrinha dela, a cachorrinha dela corria na direção dela, debrava ela e vinha pra mim. Até a minha cadela. A irmã via a Joyce, ela tem uma irmã de 13 anos, na época. Eu tinha meses. Aí quando começou a ficar andando já ali, a Joyce chegava, abria um sorrisão pra ela. Cadê o Gil? Então, assim, eu vejo que foi o Senhor mesmo. No nosso relacionamento, assim, eu falo, Deus nos uniu mesmo. Glória porque a Deus. não tinha probabilidade nenhuma. Mesmo a gente na mesma igreja, mas era aquela coisa, oi, não sabia nada. Então, assim, Deus faz, né? Deixa, o pastor, como você veio de uma família sem estrutura e você vai para uma família que tem uma estrutura, como é que você viveu isto? Porque aí em si, apesar de você ter tido seu cunhado que também teve uma estrutura, né? Mas agora você participa mais próximo, vê um pai presente, uma mãe presente ali com a família. Como é que isso te influenciou de maneira benéfica? Eu acho assim. Eu acho que o convívio, ele fala muito. Né? Eu estou escrevendo um novo livro agora e um dos capítulos do livro é Seja a Mensagem. Graças a Deus tem me dado a oportunidade de alguns anos, há alguns anos, caminhar ao lado de pessoas que a vida deles fala. Mais do que o grito do domingo à noite, a vida da segunda fala mais alto do que o grito de domingo à noite. E a gente vai presenciando isso ao longo desses processos, né? A gente tem pessoas que comunicam algo pra gente que a pessoa não tem a mínima noção do que ele está fazendo. É numa conversa, é no sentar na mesa num restaurante, é o estar na casa da Joyce e ver a maneira como a mãe trata a irmã, a irmã da Joyce. Como um vai tratando o outro, você aprende e extrai essas lições para você, né? Você começa a perceber que talvez se você tivesse algumas coisas, você não teria vivido o que você viveu. Algumas coisas, alguns pontos que você observa, que você fala, nossa, é algo muito simples, como eu falei da paternidade. Por exemplo, se você pega uma criança e você bota ela em cima de uma mesa e fala para ela, pula, a criança sabe que ela não consegue chegar onde você está. E o pai está desafiando ela, pula. A criança fica querendo ir, mas ao mesmo tempo não quer ir, porque ela faz o cálculo e fala, eu não vou chegar lá. Mas ela confia em quem está chamando. Então ela pula. E o pai pega ela. Que ela não chega, mas o pai chega. O pai estica os braços. Consegue pegar. A falta dessa brincadeira, que é muito simples, faz com que a criança que não teve isso, em algum momento da vida dela, ela vai encontrar dificuldade de se arriscar. Ela vai encontrar dificuldade de se estar em cima de uma cachoeira, por exemplo, de um lugar, uma piscina para pular na água. Ela não tem confiança para pular. Porque ela não foi treinada na sua infância a confiar. E aí entra em uma série de complexos em relação à ausência dessa estrutura familiar. Eu costumo dizer que a falta da paternidade, porque a paternidade, ela desenha Deus para essa pessoa. Então, se você teve uma paternidade que te deu proteção, que firmou sua identidade, que deu provisão para você, cara, você não vai ter dificuldade nenhuma no que diz respeito a ver Deus como pai, como um provedor, como alguém que vai cuidar de você. Agora, se você não teve essa figura,
Cara, você vai alguém falar assim pra você, cara, mas a gente tá vivendo por fé, Deus vai enviar alguém aí. Você fala, que enviar, cara? Eu tô há 30 anos vivendo aí Esperando. e nunca teve ninguém que supriu nada, não. Se não fosse na minha força, não aconteceria nada, não. Nada cai do céu. E a pessoa não consegue ser esticado nisso. Então, o convívio familiar vai te ensinando isso. Se você tem filhos, eu acredito que seus filhos nunca te acordou de madrugada para perguntar, pai, você já pagou a escola esse mês? Tem comida no armário? O aluguel tá pago? Por que ele não se preocupa com isso? Porque ele sabe que tem um pai. Agora o Juninho está se preocupando. Agora ele é um homem, né? Só que eu também não ligo lá para perguntar se ele pagou lá. Então é muito isso. Então, assim, a gente foi aprendendo isso, sabe? Vendo alguns modelos que não deram certo também, nem tudo é positivo para você estar aí para sua vida, mas existem coisas que não é positivo que você também aprende. De alguma forma você fala, cara, esse não é o caminho a se tomar. Então a gente foi aprendendo, foi sendo ajustado. Coisas que eu tinha de qualidade, a Joyce não tinha, ela foi aprendendo. Coisas que ela tinha de qualidade e era uma ausência na minha vida, eu fui aprendendo com ela, né? Eu costumo dizer que a coisa mais fácil quem faz sou eu saio para pregar. Agora a Joyce é que de fato consegue me auxiliar em tudo. Se eu não, como a gente veio conversando, eu não tenho habilidade em uma série de coisas, que a Joyce, ela tem toda a habilidade nessas coisas. Então a gente vai um completando o outro. O meu livro, por exemplo, o livro Devoção, eu escrevi, Joyce vai olhando, vai ajustando algumas coisas, eu escrevo outras partes, ela vai ajustando, isso aqui acho que não é legal. Então a galera, o nome tá lá, o meu nome no livro. A galera, você escreveu um livro, mas quem fez se tornar a realidade foi ela. Foi a Joyce. Como um novo livro que está para sair agora dentro dos próximos meses, a mesma coisa, tem informação. Joyce, dá uma olhada, ela vai ajustando, acho que isso aqui pode melhorar, acho que isso aqui não tem necessidade de estar, acho que essa fala pode ser falada desse jeito. Então vai tendo todo um ajuste que, graças a Deus, eu tenho a Joyce. A importância, você vê aquilo que você foi, né? A professora ali. Eu acho interessante isso, como que Deus faz, né? Permita-me aqui, a determinação. Sim. Vou usar aqui, mano, só para você entender. A determinação do traficante com a disciplina, o olho clínico ali da professora. E aí você coloca isso. É impressionante como Deus faz, né? A sabedoria de Paulo com o jeitão de Pedro, né? Pedro, na pregação, levou 3.000. Paulo não é, todos nós sabemos aí, nós que estudamos, que todo mundo fala que Paulo não era bom pregador, mas o cara escrevia pra caramba, né? Então, as coisas que Deus faz, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu livro, aí, o que fala no seu livro, como é que o pessoal pode adquirir. De repente, aí vai até uma ideia, de repente, se quiser deixar alguns comigo lá, porque aí o pessoal pede, depois você está sempre em Campinas aqui, por aqui, a gente, se vende, né? A gente vai repassando para você, senão aí você pode adquirir lá na igreja. Sim, esse livro aqui é o livro Devoção, a razão da nossa existência. Por que devoção, a razão da nossa existência? Porque nós acreditamos que a devoção é mais do que um estilo de vida. Um estilo de vida ele pode ser alterado. Um exemplo clássico disso foi a pandemia. Né? A pandemia mexeu na rotina de todo mundo. Já a razão da nossa existência, basicamente, é tipo um peixe na água, né? Não tem sentido o peixe viver fora da água. O que dá sentido para o peixe, produz vida para ele, é a própria água. Então, não existe vida fora de Deus. Então, o livro de devoção tem como finalidade, como proposta, te ensinar, através de algumas ferramentas que nós escrevemos aqui, a te auxiliar a como desenvolver essa vida, como crescer na sua espiritualidade cristã, como crescer em seu tempo com Deus, em sua vida de comunhão com Deus. A devoção é um apego sincero, significa apego sincero e fervoroso a Deus. E isso só pode ser desenvolvido quando entendemos que para ter uma vida de devoção é preciso ter uma vida consagrada e dedicada exclusivamente a Deus. Então, um dos capítulos aqui eu falo sobre voltando às águas rasas.
primeiro capítulo, eu falo sobre isso. Parte da minha geração, a geração atual, ela celebra muito o que é complexo e despreza tudo aquilo que é simples. Então, por exemplo, o que está em alta hoje de assunto? Então a galera está nisso. A escatologia, vamos entrar em escatologia, a galera está brigando por isso aí. Beleza, está na Bíblia, é um assunto relevante. Mas será que é o tempo de entrarmos nisso? Por exemplo, tem meninos que não conhecem ainda Mateus, Marcos, Lucas e João. Já quer entrar em E ele já quer entrar em escatologia, quer saber defender do uma cavalo área. branco. Já quer entrar em áreas que não é o tempo, entende? Não é que você não vai passar lá um dia, você vai passar, mas não é o tempo. Então, Volte às Águas Rasas tem a proposta de fazer você voltar para os princípios do Evangelho, para os fundamentos do Evangelho. Um exemplo, quando é muito comum no Rio, né, pela parte das praias, você fazer um passeio de barco, ou nem precisa estar no Rio. Por exemplo, quem mora em um lugar que tem piscina, é muito comum que a criança, ela não quer ficar no raso. A graça da criança é se aventurar nas águas profundas. Você leva um filho para uma praia, a criança não quer ficar ali fora, ele quer entrar. Se você faz um passeio de barco numa região litorânea, por exemplo, eles querem pular do barco. Por quê? Porque eles querem fazer o que os adultos fazem. O interessante é isso. Então, mas qual é o sentido de uma criança pular de um barco? Qual é o sentido de uma criança sair da parte rasa da piscina e ir para a parte profunda, se ele só pode ir para esses lugares com boia? Então esse é o cenário de parte da minha geração hoje. Eles brigam para estar no profundo, mas eles não são profundos. Eles são superficiais nas águas profundas, porque eles ficam sempre na superfície. E ficar à margem da profundidade, não tem sentido brigar para ser superficial nas águas profundas. Então, qual é o convite que eu faço já no primeiro capítulo? Volte para as águas rasas. Para quê? Para ser raso? Não, para ser profundo no raso. Para pegar assuntos simples como a graça de Deus, a justificação. Hoje, se nós pegarmos um crente de 10 anos de igreja, de evangelho, e você perguntar para ele assim, você poderia dizer para mim, à luz da Bíblia, o que significa justificação? Talvez nós encontraríamos pessoas dizendo, olha, eu acho... Não tem o eu acho, tem o que está escrito. O que a Bíblia diz sobre isso? Então, o que é a justificação? É o coração do evangelho. Então, se alguém não entendeu o coração do evangelho, ele não vai entender o evangelho. Então, tem muitas pessoas que sabem de muitos assuntos desnecessários. Mas aquilo que serve de base e fundamento, ela desconhece. Então, a proposta do primeiro capítulo do livro já é te arremessar de volta para esse lugar. Segundo capítulo, nós falaremos sobre a devoção, como desenvolver um devocional, como crescer em algumas práticas das disciplinas espirituais que vão nos esticar com mais fome ainda por uma vida de oração, pela importância da meditação na Bíblia, por cultivar a prática do jejum. Eu lanço um desafio de 21 dias de leitura bíblica, oração e jejum no livro de João. Então tem toda algumas ferramentas como a solitude. A solitude é diferente da solidão. A solitude, eu me isolo intencionalmente para dedicar tempo a Deus. Quem fazia isso? Jesus. Vira e mexe, Jesus virava para os discípulos e falava assim, ó galera, podem ir lá, tá? Eu vou para o deserto agora, eu vou para um monte, eu vou para um lugar, cara, eu vou gastar tempo com Deus. Se Jesus cultivava a solitude, se Jesus tinha tempo que ele parava para ficar sós, aquietando as vozes do seu interior para poder estar sensível para ouvir a voz de Deus, eu só acho que nós devemos cultivar essa prática também. Dentre alguns outros capítulos que eu desenvolvo aqui, um deles é o Ministério ao Senhor. E o Ministério ao Senhor é um ministério dado a todo sacerdote. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Vai dizer que o sangue de Jesus nos fez reis e sacerdotes, ou um reino sacerdotal. Então, nós somos sacerdotes, todos que foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus têm essa funcionalidade de exercer o sacerdócio. E o sacerdote, ele ministra em 3 esferas. Ministra ao Senhor, ministra ao mundo, ministra ao Senhor, ministra aos santos e ministra ao mundo. Então, ministrar ao Senhor é o tempo que eu dedico a Deus, passando tempo com Deus, no lugar, né, de relacionamento com Deus, lendo Bíblia, orando, me expondo diante da presença de Deus. O ministério aos santos é o que nós estamos fazendo agora, pregando para a igreja, para os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ministrando ao mundo, é quando nós exercemos
a evangelização, pregamos para o perdido, com a finalidade de provocar ali, através da obra do Espírito, a reconciliação dessas pessoas. Então, o foco do livro, o foco central do livro, é tirar o Deus do coração do ser humano de ser ativista e colocar o nosso coração na centralidade de Cristo. De voltar a cultivar ou começar a cultivar um relacionamento de intimidade e de relacionamento com o nosso amado Espírito Santo. Muito bom. Então, o pessoal já ficou com vontade de ler. Esse é meu. Isso é seu. Só devolve, então, por favor. Tá bom? Então, você pode passar na livraria da Helena e falar com a Helena, tá bom? Detalhe, não faça no Pix, porque ela não me paga, ela não me devolve, tá? Muito bom, gente. Nós estamos chegando ao final, esse tempo gostoso. Eu gostaria que tanto a Joyce quanto o pastor deixasse uma mensagem aí para você, os jovens, né? Para que a gente pudesse encerrar esse tempo tão precioso, porque senão nós ficaríamos aqui. E eu disse que eu ia levar o pessoal aqui, o Lucas e o Bruno, para almoçar. Eles ficam toda hora batendo no relógio aqui, que já deu o tempo, entendeu, gente? Quem vai falar primeiro? Joyce? Qual é a câmera? Esse aqui. Como o Gil bem colocou, né, sobre devoção, é a palavra que tem regido a nossa vida, né? Então, você que está aqui assistindo a gente, que você realmente tem essa vida, né, de devoção ao Senhor, de amar a Deus sobre todas as coisas, de fato, que Ele seja a sua prioridade, né, que você possa crescer no conhecimento de Cristo, amando, desejando, buscando conhecer o seu Senhor, o seu amado, né, que a gente declara tanto, né, tantas canções, eu amo o Senhor, e de fato a gente tem amado, né, no nosso dia a dia, a nossa vida ordinária, né, então que você cresça em devoção ao Senhor, amando Ele cada dia mais. Amém. E dentro do que a Joyce está falando, um dos capítulos do livro, e eu quero encerrar dizendo isso, tem um capítulo chamado O Primeiro Mandamento, ou Grande Mandamento, que fala do primeiro mandamento do amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com todo o coração, entendimento, força e alma. Isso está em Deuteronômio capítulo 6, e lá também em Marcos capítulo de número 12, versículo 30, a Bíblia vai tratar sobre isso. E é interessante pensar que existe uma diferença entre amar e gostar. Deus é alguém que não tem como não gostar dele, né? Se você está passando por alguma situação, ele te ajuda. Se você está caído, ele te levanta. Se você perdeu um emprego, a porta fechou, ele abre outra porta. Se está doente, ele é a própria cura. Se você está precisando de ser suprido em alguma área, Deus envia sempre a provisão, usa alguém. Então, como não gostar de um camarada desse? É possível não gostar de Deus. Agora, gostar não significa amar. Amar é diferente. E nós precisamos entender isso. Por exemplo, eu amo a Joyce. E basta nós ficarmos separados durante minutos ou horas, já está um mandando mensagem para o outro, ligando de vídeo. Como nós acabamos viajando bastante, então hoje a tecnologia nos ajuda, né, a ligar vídeo e tá sempre se falando. Por quê? Porque isso gera saudade. A distância gera saudade. Mas normalmente você não tem saudade de quem você não ama. Você tem saudade de quem você ama. Então, eu não consigo entender às vezes como as pessoas dizem que amam a Deus e conseguem ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, dias, às vezes meses, sem separar um momento do seu dia para falar com Deus. Nós falamos de problemas que não conseguimos resolver com quem não pode resolver, e quem pode nós não falamos. Então eu quero de verdade que você possa crescer no primeiro mandamento, que Deus nos ajude a crescer no primeiro mandamento, porque se o amor ao próximo está fraco, é resultado do primeiro mandamento. Quando nós nos enchermos da verdade do primeiro mandamento, nós ficaremos transbordando desse amor de Deus ao ponto de começarmos a amar o próximo, amar os perdidos. Então, se temos fracassado em amar ao próximo, é resultado e já denuncia que nós temos fracassado no primeiro mandamento em amar a Deus sobre todas as coisas. Que Deus nos ajude a resgatar do primeiro mandamento e vivermos uma vida crescente em amar a Deus.
Muito bem. Valeu, galera. Aprendeu aí, ó? Gostar, você dá o desejo de suprir. Gostar. Eu gosto daquele pastel lá na feira, mas eu não tô lá, eu troco pelo pastel aqui do português aqui. Agora, o amar me traz saudade. Eu volto sempre lá para comer aquele pastel. Entendeu? Aqui. Muito bem. Pastorzão, Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho em poder estar conosco. Joyce, tá vendo? Nem foi difícil aparecer aí, tá vendo? Você vai ficar famosa aí. Gente, nós estamos começando esse tempo, toda quarta, nossa igreja online. E agora, esse mês de julho, vamos ter esses bate-papos aqui. Valeu? Dá o seu feedback aí. Tenho certeza que foi uma bênção para a sua vida. Eu quero trazer de volta o versículo que nós iniciamos. Eclesiastes 9:4. Há esperança para os que estão vivos. Melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Valeu? A esperança. A esperança para você, a esperança para nós, a esperança para o seu filho, a esperança. Não perca essa esperança. Continue crendo, como a mamãe do pastor Gil, como que ela chama? Rosilda. Continue crendo. Você deve estar perguntando, e o pai? O pai ainda não se converteu. Você vê como é que é? O pai ainda não se converteu. Então, é assim que Deus faz. Mas e agora, não é só a Rosilda, a irmã Rosilda orando, né? Eles estavam separados, ainda não voltaram, mas também não desataram, sabe aquelas coisas? Assim? E nós estamos já crendo que em breve ele vai mandar notícia. Ó, pastor, Jesus. Minha mãe e meu pai retomaram a história que não foi terminada. Na verdade, a vida fez um rompimento, mas Deus está aí para fazer com que as coisas aconteçam novamente. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar, terminar orando esse tempo para que Deus possa estabelecer sua casa. Essa esperança que nasceu no seu coração ao ouvir esse testemunho, não apague, não mate. Alimente essa esperança. Como, pastor? Alimente essa esperança estando na igreja, alimente essa esperança lendo a Bíblia, alimente essa esperança lendo livros, ouvindo coisas que te traz de verdade fortalecimento. Pedro diz algo muito interessante que eu gosto, pastor Gil, 2 Pedro, capítulo 1, eu tenho estudado sobre isso. Ele fala assim, acrescente a sua fé. Ou seja, faça a sua fé ficar robusta. Aí ele vem virtude, moral, perseverança, acrescente. Né? Ou seja, não é que você vai perder a fé, você vai simplesmente deixar ela mais robusta, porque as pessoas muitas vezes têm fé, mas não têm perseverança. É diferente. Fé é uma coisa, perseverar é outra. Então você tem que ter fé. Acrescenta a tua fé, a perseverança. Acrescenta a tua fé, o conhecimento. E isso você adquire no dia a dia. Então, vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos ao Senhor por esse tempo tão precioso, pela vida do pastor Gil, pela vida da Joyce, por essa história tão linda, em nome de Jesus. E desde já, nós oramos por aqueles que estão sentindo o desejo, como o pastor colocou, desejo de voltar para os teus caminhos, que estão lá na comunidade. Senhor, isso desperta nosso coração, para não deixarmos de orar, para acreditarmos que é possível. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu servo, que o Senhor resgatou e o chamou para isso, que o Senhor encha o coração dele, que o Senhor dê a ele sabedoria, dê a ele capacidade de várias maneiras, não só apenas com um projeto, mas de outras maneiras, como que ele vai entrar na comunidade, de outras maneiras. Capacita, tu és o Deus que chamou, tu és o Deus que vai trazer a provisão, tu és o Deus que vai pagar o boleto, como ele mesmo disse ontem. Senhor, em nome de Jesus. E, ó Deus, salve, liberte, use as nossas vidas para sermos a mensagem, para proclamarmos a mensagem. Não permita que essa mãe, esse pai, perca a esperança de ver os seus filhos salvos, alcançados pelo Senhor. Nós acreditamos que é possível formar uma geração saudável. Nos dê o discernimento, como o Gil colocou aqui, de nós cuidarmos da nossa família, cuidarmos dos nossos filhos, em nome de Jesus, para que
o teu nome possa ser reconhecido dentro da nossa casa. Em nome de Jesus. Abençoe esse tempo, abençoe esses lares, essa família. Nós cremos e profetizamos que muitos que estão vivos encontrarão ao Senhor Jesus. Amém. Cremos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Valeu, gente. Um beijão no coração de vocês. Valeu. E ó, vou despedir dele, do pastor Gil e da Joyce, fazendo assim, ó. Mais um ano. Avante palestra. Valeu, gente.